bem-vindo ao Elas Pautam. A internet, embora seja uma ferramenta poderosa para educação e comunicação, também representa um ambiente de riscos para crianças e adolescentes. Com o aumento do uso das redes sociais e de plataformas digitais, surgem desafios significativos para a segurança online dos jovens. Casos de aliciamento, sextorção, cyberbullying, a exposição a conteúdos impróprios têm se tornado cada vez mais frequentes. Além disso, a falta de conscientização dos pais, educadores e até mesmo dos próprios jovens contribui para a vulnerabilidade nesse espaço digital. E quem vai compartilhar com a gente as estratégias de prevenção, as ações das autoridades e o papel da sociedade na proteção dos direitos das crianças e adolescentes na internet são a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Criança e da Adolescência, e a delegada da Polícia Federal, Rafaela Parca, que coordena a área de repressão a crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigada. Bom, deputada Maria do Rosário, eu gostaria que a senhora começasse falando sobre uma CPI, que a senhora está propondo uma CPMI para combater esses abusos contra crianças e adolescentes. Como é que pode realmente contribuir para combater esses abusos? Olá, Regina. Olá, delegada Rafaela. Cumprimento pelo trabalho de ambas. Principalmente aqui eu me dirigi à delegada porque ela é responsável pelo trabalho de investigação nessa área criminal dos crimes digitais que tem enfrentado, que tem, enfim, atingido tanto a infância e a adolescência brasileira. A Câmara dos Deputados sempre esteve presente no enfrentamento às violências contra crianças. Nós somos aqui a casa de onde parte, nasce em diálogo com a sociedade civil, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, no que diz respeito ao artigo 226, 227. E toda a legislação penal brasileira foi adaptada para maior proteção, para o que nós chamamos de proteção integral, ao longo dos últimos 20 anos. No entanto, quem imaginaria que nós estaríamos diante de uma mudança tão complexa e completa quando falamos em tecnologias digitais, em redes sociais, em plataformas, em aplicativos, no uso da internet de um modo geral e, sobretudo, na onipresença, praticamente, de um tablet ou um telefone na mão das próprias crianças e adolescentes quase todo o tempo. Diante disso, nós precisamos declarar que nós ainda não temos, na legislação brasileira, de forma mais direta, normas que sejam voltadas aos crimes digitais, como é preciso que tenhamos. Isso poderia ser superado se as normas legais, se as leis, delegada, fossem objetivamente transpostas do universo físico, do ambiente físico, para o ambiente digital, considerando as responsabilidades que todos, invariavelmente, temos com a proteção das crianças contra qualquer violência, negligência, maus tratos, com o desenvolvimento harmônico, com o seu crescimento sadio em todos os sentidos. Ocorre que esse vácuo, essa lacuna legislativa, porque nós ainda não legislamos suficientemente nesta matéria, tem sido aproveitada por aqueles que utilizam das redes sociais para a prática de violências contra crianças em vários sentidos. Sim. De um lado, o diagnóstico nosso mostra que não temos uma legislação objetiva, mas mostra também que, diuturnamente, no cotidiano da vida das crianças e adolescentes, o ambiente digital faz vítimas, seja diretamente a criança, seja no próprio convite, assédio, busca de que o adolescente, a adolescente, se envolva também ele ou ela em atos de ódio, em ações violentas contra os seus pares. Sendo cooptados para esses crimes. Exatamente, né? Fazendo com que a própria escola se transforme daí no alvo concreto de onde parte a programação e o incentivo a isso nas redes. É por isso que nós estamos trabalhando para fazer uma investigação com uma CPI, com uma CPMI, mas de toda forma trabalhando já, e eu conversava com a delegada, para um trabalho integrado com a Polícia Federal e com o Ministério Público, com quem está na linha de frente já atuando. Dessa forma é que nós vamos melhorar a legislação.
Sim, delegada Rafaela, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência à frente, né, desses crimes digitais, né, coordenando o combate aos crimes digitais. Como tem sido enfrentar isso referente a crianças, principalmente as crianças que são levadas a cometer esses crimes? A Polícia Federal vem trabalhando incansavelmente para melhorar a metodologia investigativa, para monitorar alguns ambientes digitais. E antes mesmo de eu trabalhar com essa temática, eu não tinha noção da quantidade de crimes que ocorrem relacionados ao abuso sexual infantil na internet. A gente tem alguns dados, né, e a gente reflete muito por que os criminosos migraram para a internet. Então a gente percebe que cada vez mais crianças mais novas estão na internet, né, de maneira desviada e sem orientação. A gente tem uma pesquisa do TIC Kids Online que diz o seguinte: de pessoas de 9 a 17 anos, 93% delas estão na internet. Isso justamente a gente vai mostrar esses dados aqui que a gente levantou. E dessas crianças e adolescentes, 98% acessam pelo celular, né? Que é um dado muito interessante. Então a gente tem os casos que a gente investiga dos crimes cibernéticos, que são armazenamento de material de abuso sexual infantil, compartilhamento de material, venda e a produção, tem aumentado muito nos últimos anos. E a gente percebe que cada vez mais crianças menores são vitimadas, né, porque recebem um celular seu, né, e muitos pais, familiares acham que o seu filho está seguro dentro de suas casas, dentro de seus quartos com o celular, né? E a gente percebe que o celular, a internet em si é um ambiente extremamente perigoso na atualidade. Bom, como citou a delegada Rafaela, 93% da população brasileira entre 9 e 17 anos é usuária da internet, o que representa 24,5 milhões de pessoas. O primeiro acesso aconteceu antes dos 6 anos de idade. Nós vamos dar uma olhada na pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC.br, que trata do uso da internet por crianças e adolescentes. A pesquisa TIC Kids Online Brasil entrevistou presencialmente mais de 2.400 crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos, assim como seus pais ou responsáveis em todo o território nacional. Bom, essa faixa etária, né, e classe social estão mostradas aqui, e é incrível a gente ver que crianças de 0 a 2 anos começam a ter acesso a usar a internet, né? A gente vê que um número de até 47% na classe C, né? A gente vê 45% na classe AB, mas 40% na classe DE. Então, é um índice alto em todas as classes sociais, a gente pode dizer, não é isso? E de 3 a 5 anos, 90%, imagina a criança de 3 a 5 anos, 3 anos já começar a utilizar, né? 90% nas classes A e B, 77% na classe C e 60% na classe D e E. E de 6 a 8 anos, ou seja, ainda uma tenra idade, né, 97% de crianças usando, nas classes A e B, 88% na classe C, 69% na classe D e E. Nós temos outros dados aqui também, o uso de redes sociais, aí já usuários de 9 a 17 anos usando o WhatsApp. 53% usam várias vezes ao dia e 17% só usam todos os dias. É da TIC Kids, né? E quais são os principais riscos dessas crianças, né? Usuários também de 9 a 17 anos. 29% contaram já ter passado por situações ofensivas, bullying, né? Desses 29%, 31% falaram sobre o que aconteceu para os responsáveis, 29% para um amigo ou amiga da mesma idade, 17% para irmãs, irmãos ou primos e 13% não revelaram a ninguém.
Ainda temos mais uma tela, que é o contato com desconhecidos, o grande problema aí que os pais odeiam, né? Usuários de internet também entre 9 e 17 anos, 30% revelaram que tiveram contato com alguém que não conheciam através de redes sociais, por 15%, e de mensagens instantâneas, 14%. Ou seja, o uso do celular é muito à vontade, né? E conteúdos sensíveis e alto dano, já para usuários de 15 a 17 anos. Tudo dados de 2024, só para lembrar. Formas de machucar a si mesmo, 12%. Formas de cometer suicídio, 7%. Formas de ficar muito magro, 21%. Experiência com uso de drogas, 8%. Cenas de violência e muito sangue, 14%. Ou seja, muito grave. São dados, né, podemos dizer, até estarrecedores, de como esse tipo de dano vai chegando para crianças e adolescentes e ainda muito jovens, não é isso? Deputada, eu queria que a senhora falasse, a senhora começou a dizer que tem uma lacuna no Congresso para esse tipo de legislação. Quais são os desafios para realmente se levar adiante uma legislação de combate a esses crimes? Um exemplo muito positivo que nós temos de legislação que está contribuindo para proteger a infância nesse universo digital é o fato de termos garantido que nas salas de aula as crianças e adolescentes não estão com o telefone. Isso foi ótimo. É algo muito simples, muito direto e que começa a ter efeitos dos mais importantes. O ministro da Educação mesmo relatou que as pesquisas que o Ministério está fazendo nas escolas de educação básica indicam que crianças e adolescentes voltaram a conversar entre si no momento do recreio ou entre os períodos, passaram a brincar com coisas que já tinham abandonado e a terem uma interação mais prazerosa e feliz e distensionada também dentro da escola. Ou seja, é importante dizer que nós estamos enfrentando aqui várias questões. Como diagnóstico, o acesso precoce ao telefone, às redes sociais, ao universo digital, tem gerado, de acordo com especialistas nas crianças e adolescentes, a sensação de isolamento, de abandono, de ansiedade, distorção de imagem. Vejam aquela parte sobre emagrecimento, suicídio, automutilação, vários elementos sobre distorção de imagem, particularmente nas meninas, mas também a adesão aos discursos de ódio e violência, também de modo especial aqui nos meninos. O que nós identificamos através das pesquisas, mas também do trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, o Rio Grande do Sul está com um trabalho muito importante também de monitoramento, que tem debelado ações de violência nas escolas, é que nós vamos precisar criar regras também no modelo de regulação. A verdade é que o Brasil não quis enfrentar até esse momento, a Europa o fez, o Canadá o fez, vários países fizeram, entrar em uma lógica de regulação que faz com que aqueles conteúdos que são sensíveis não sejam acessados de forma alguma por crianças e adolescentes. E mais, aqueles conteúdos que são violentos não estejam presentes livremente na rede, porque são um crime sendo praticado. Mas aqui no Brasil, toda vez que a gente fala nisso, alguém vem dizendo que estamos ferindo a liberdade de expressão. Ora, o que está acontecendo agora é uma absoluta inversão de valores. Nós estamos aqui para proteger a vida das pessoas. Aquela menina, Raíssa, que no desafio do desodorante, e mais 52 crianças, Regina, que de acordo com o Ministério da Justiça perderam a vida, vieram a óbito ao longo dos últimos anos, isso não pode continuar. Então nós vamos precisar fazer a regulação. Quando a gente está falando, portanto, de legislação, tudo que é extremista, que engaja para a violência, que faz com que o algoritmo rode para trazer mais e mais as crianças e adolescentes para serem vítimas de algozes criminosos que se passam por crianças e que estão ali, na verdade, como predadores sexuais, violentos de toda forma, isso precisa ser enfrentado com regulação pública no Brasil. Delegada Rafaela, eu queria que a senhora avaliasse também se esse uso excessivo da internet se provoca o aumento dos casos de pedofilia
isso ocorre? Então, ótimo ponto esse, porque o que a gente tem observado, né? Eu estava falando do aumento dos crimes na internet, que a gente percebeu que as crianças e adolescentes estão na internet. Isso não é um caminho, né, sem volta. A proibição do celular foi fantástico, né, para diminuir um pouco esse tempo de tela ali, né? Mas a gente percebe uma hiperexposição, né, os criminosos se utilizam disso, das crianças e também dos familiares na internet, nas redes sociais. Então, por exemplo, postam aonde moram, aonde estudam, locais que frequentam. Onde viajam. Isso tudo é usado pelo criminoso cibernético, abusador sexual, para criar perfis falsos para se aproximar das crianças e adolescentes. Né? E a gente vê 5 ou 6 frases, as crianças já acreditam nesse discurso, né? E, por exemplo, trocam uma imagem íntima e o abusador se utiliza desta imagem para ameaçar essa criança, esse adolescente, a produzir conteúdos horrorosos, que a gente chama de estupro virtual. E as crianças ficam nesse ciclo de violência, né? A sextortion. Eles ficam nesse ciclo de violência meses, 8 meses, 12 meses, e os pais não percebem. E sem coragem de denunciar, como mostrou a pesquisa, né? É porque o abuso sexual, tanto online quanto offline, é muito difícil para a vítima verbalizar, por N motivos, né? Primeiro, ela se sente culpada. Por que eu da primeira vez eu não falei para alguém? Ela não se sente, não tem um adulto de confiança. Ela vai falar, nossa, minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar. Né? A gente tem esse gap aí. Ela acaba tendo vergonha, né, de verbalizar isso, ou medo pelas ameaças do abusador. Então, tem uma série de fatores ligados a esse ciclo do silêncio. E eu falo para os policiais federais, muitas vezes essas vítimas só tem a nós da polícia. É muito difícil encontrar esses criminosos? Então, um terceiro fator que levou os criminosos para a internet é essa falsa sensação de anonimato, né? Porque na internet ele pode criar o perfil que ele quiser. Né? Estudando o perfil da vítima, estudando o perfil da família, ele vai criar um perfil que se encaixe para ele se aproximar e ganhar essa confiança, mas no ambiente cibernético deixa rastros. E a gente tem metodologias excelentes para seguir esses rastros e conseguir detectar esses abusadores e resgatar essas crianças que mesmo nesse ambiente, esse estupro virtual, precisam ser resgatadas, né? Precisa cessar esse ciclo de violência. Agora, deputada, a denúncia, no caso, como fazer para incentivar esse tipo de denúncia, já que a delegada falou que realmente as crianças, adolescentes têm muita dificuldade até mesmo de falar para quem está mais próximo dele? Se a gente está falando que tem uma limitação tão grande na legislação de ordem penal, por exemplo, ainda que possamos utilizar as leis que existem para responsabilizar, como vocês têm feito muito bem, na ordem da prevenção, eu acho que nós estamos mais atrasados ainda. Porque para fazer essa prevenção, nós precisamos apoiar a família, apoiar a mãe, o pai, a família que existe com a criança, a avó, muitas vezes uma avó com seus netos também, dando conta daquele ambiente virtual em que ela não cresceu, ela não manejou com aquilo. Então, eu creio que a escola pode ter um papel essencial. Nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, Regina, justamente na fase de diálogo sobre o novo Plano Nacional de Educação. E uma das áreas que nós devemos ter meta é sobre educação digital e autoproteção. Navegar nas redes tem que ser, de um lado, um ambiente protegido pela regulação, pela responsabilidade pública do Estado, pela responsabilidade pública que as plataformas devem, na medida que oferecem serviços, também exercer sob orientação da lei e do Estado, mas também na escola a dimensão de autoproteção passa a ser mais importante ainda para que a criança consiga navegar desconfiando daquilo que ela está vendo ali como um amigo virtual. Um exemplo que eu trago, assim, que me fiquei estarrecida, é que na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, não sei se a delegada entrou em contato com esse caso, foram um predador, verdadeiramente, entrava nas redes como criança, como adolescente, conversava com meninas e, ao longo daquela conversa, além das imagens, marcava, a partir dos 8 anos de idade, encontros e estuprava as meninas.
A polícia, ao chegar na casa desse sujeito, se depara, segundo me foi informado, com mais de 500 imagens de meninas diferentes. Sim. Ou seja, muitas vítimas. Uma já seria um criminoso, mas quando alguém tem tempo ao longo dos anos para 500 vítimas, é porque nós falhamos muito. É porque nós falhamos muito. E nesse ponto, eu queria fazer uma observação. Muitas pessoas, a gente fala do estupro offline, que é o estupro que todo mundo conhece, no ambiente físico, com contato físico, e o online. E eu sempre falo, não dá para dizer que o online é menos pior, porque esse sujeito tem mais vítimas do que isso, porque eu estou em contato com os colegas da Polícia Civil. Então, potencializa demais o alcance às vítimas, né? Então, no ambiente de contato físico, ele não teria tantas vítimas quanto nesse ambiente cibernético. Inclusive, eu gostaria aqui de citar a série recente, né, da Netflix, né, Adolescência, e já vou avisando que tem um pequeno spoiler aqui, porque a série ela retrata a influência da internet em crimes de ódio, mas também ela chama atenção para a dificuldade dos adultos em entender os códigos dos adolescentes nas redes sociais. Eu queria comentar com a senhora, assim, como chegar a esses códigos que mostra, né, na série, os policiais também, para chegar para os pais que não tinham a mínima ideia. Como que isso está sendo tratado aqui no Brasil? Então, é engraçado falar em prevenção, né? Nós da Polícia Federal temos uma expertise muito grande em repressão. Só que percebendo que tudo que eu não quero é que esse crime aconteça, porque os traumas do abuso sexual infantil ficam para a vida toda, a gente criou um projeto de prevenção na Polícia Federal. E no que ele consiste? Eu já chego na sua resposta. Policiais voluntários do país inteiro são capacitados aqui em Brasília, com material padronizado, para proferir palestras em escolas, instituições congêneres, para 4 públicos distintos. Para os adolescentes, e aí mostrar para eles diversos assuntos importantes que permeiam o abuso sexual infantil online. Então, privacidade, segurança nas redes, boas relações, bullying, cyberbullying, desinformação e aí relações seguras na internet. Então, a gente dá para o adolescente essa maturidade que ele normalmente não vai ter, né? Não tem essa capacidade de discernimento. Difícil de aprender com os pais também, não faz Exatamente, claro. Né? Por conta até do gap geracional que existe hoje entre os pais e os filhos, a gente vê esse gap, né? Para os familiares, a gente também faz palestras distintas, obviamente, para os familiares, para os educadores e para os membros da rede de proteção, que também são pessoas fundamentais para combater o abuso sexual infantil. E para os pais, a gente trata, né, para os familiares, diversos assuntos. Então, a gente mostra a dimensão do problema, que eles não têm ideia. Eu não tinha. Eu que trabalhava na polícia não tinha. Então, quão grande é este problema? A gente trabalha um pouco sobre os crimes que estão relacionados, como eles acontecem, como os abusadores se aproximam, porque o pai tem que saber disso para conversar com o seu filho. Claro. Né? Ele tem que se municiar de informações. Perfil de criminosos, perfil de vítimas. Né? Existe um perfil, não existe? A gente trata todos esses temas e no meio para frente da palestra a gente fala o que você pode fazer. E a gente tem um tripé de atuação dos pais, né, de familiares. Conversa e conscientização. Então, conversar com os seus filhos e conscientizar do que existe, como esses criminosos atuam. Porque o conceito de desconhecido para um adolescente, uma criança, é muito diferente do nosso. Hoje em dia, a gente teve uma grande reconfiguração da infância, que saiu da infância do brincar para a infância do celular. Sim. E as crianças enxergam o mundo pelo telefone. Né? Então, assim, os pais precisam conversar com eles quais os riscos que existem. Muito mais informação também. Claro, muito mais informação, né? Então, tem que conscientizar, conversar. Eu sempre digo, criar um canal de comunicação com seus filhos, de conexão. Isso é muito importante. Até eu queria levantar as campanhas que agora estão sendo feitas, a primeira-dama Janja e agora também a primeira-dama Brigitte Macron, porque nós já tivemos uma campanha contra o bullying físico, né, nas escolas, e que cresceu e que eu acho que isso daí surtiu um bom efeito.
Como é que a senhora avalia essas campanhas que estão sendo feitas? Qual o efeito positivo? Porque precisa ser um efeito mais imediato, digamos assim, né? Regina, nós estamos nesse ano comemorando os 25 anos de uma campanha que tem sido muito importante para o Brasil, que é a Faça Bonito, que é a campanha pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas o que a gente está entendendo cada vez mais é que a exploração sexual e os demais crimes contra crianças seguem acontecendo num ambiente físico, como a delegada trouxe, mas agora também agrega cada vez mais o ambiente virtual. E falar agora, e portanto as campanhas também exigem de nós outras formas de abordagem. Outra linguagem. Nós somos a geração que assumiu aqui no parlamento o trabalho que foi feito na Constituinte e que fez as leis avançarem para a proteção da infância brasileira. Mas nós não tínhamos e não fizemos essa parte acontecer porque essas questões não estavam dadas. E, na verdade, nos últimos 10 anos, eu quero admitir que nós nos atrasamos, porque muitas das questões nos últimos 10 anos foram se agravando e nós não suficientemente as trabalhamos nem no formato de campanha. Por exemplo, nós sabemos que as redes e as plataformas, enfim, o ambiente digital se move através dos chamados algoritmos. Se se move através de uma ambiência onde algo tecnológico já faz a entrega de conteúdos de acordo com aquilo que, em princípio, é o interesse do usuário da rede, é possível, pela mesma forma e mesma tecnologia, rastrear e impedir que determinados conteúdos sigam sendo entregues. Isso precisa de moderação tecnológica, mas humana também. Então, nós não podemos abrir mão da proteção às crianças. Depende de nós no Brasil e até mesmo através de vocês, né, da área policial, do trabalho em rede com as demais polícias do mundo, com a Interpol, porque boa parte também dos casos, das circunstâncias das crianças e adolescentes que nos últimos 10 anos foram indevidamente, criminosamente expostas às redes, muitas levadas ao suicídio, foram postados, ambientados em plataformas e em espaços de outros países, impedindo que acessássemos também. Então, nós precisamos realmente atualizar a legislação, fazer campanhas. Eu cumprimento a primeira-dama, Janja da Silva, esse movimento que ela faz agora com a primeira-dama da França. Estamos convidando também para que ela esteja conosco aqui na Câmara e queremos fazer um trabalho muito integrado, valorizando o que vocês estão fazendo como Polícia Federal, em torno de toda a busca da verdade, enfrentando o crime, também os Ministério Público, como o do Rio Grande do Sul, as polícias civis, mas quando a Câmara investiga, ela consegue também fazer a legislação pertinente. Nosso tempo já se encerrou, eu só queria 30 segundos para as conclusões finais. Delegada, por favor. Eu queria dar um recado para os pais. Eu acho que, além da conscientização e conversa, é importante o monitoramento, né? Eles precisam estar atentos. Você falou dos símbolos. Os símbolos mudam a todo momento. Então, falar de símbolos, eu acho que não é tão pertinente, mas assim, monitore, veja com quem seu filho está conversando, que rede que ele está conversando, como essa rede funciona, esteja atento, porque é dessa forma, monitorando e conversando, que a gente consegue mudar um pouco dessa realidade. Sim, deputada. Infelizmente, nós já perdemos muitas vidas, muitas crianças foram retiradas do convívio das suas famílias pela violência. É hora de dar um basta nisso e é essa a nossa missão, não é para depois, é agora, é hoje. Muito obrigada. Eu conversei sobre as propostas no Congresso e a atuação policial no combate a crimes contra crianças e adolescentes que são cometidos na internet. Foi com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e a delegada da Polícia Federal, Rafaela Vieira Lins Parca. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.